Pessoal, estamos hoje reunidos num dia típico. Hoje não é quarta-feira, hoje é quinta, né, para fazer a nossa live semanal. E hoje nós vamos trazer convidadas especiais, a escritora do livro As Aventuras de Benedict, que lançou e fez um projeto muito bacana num CI na cidade dela. Vou deixar para apresentar ela daqui a pouquinho quando ela chegar. E vamos conversar também com a coordenadora do CI, onde foi feito o livro, e trazer também o nosso mentor de livros, né? Como já é de praxe, a gente trazer ele sempre para conversar com a gente. Já vou, ó, a Tati já chegou, vamos trazer a Tati para a live. A Lorena também já chegou, o Jefferson também já chegou, todo mundo pedindo. Opa, vamos ver se vai dar certo todo mundo entrando. E aqui. Boa noite, Tati. Tudo bom? Boa noite. A Lorena também. Agora só falta o Jefferson conseguir entrar. Olá, boa noite, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Eu vejo a Tati, vejo a Lorena, não vejo o Jefferson, mas escuto ele. Então deve estar aparecendo. Eu vejo as quatro aqui, tá tudo certinho pra mim aqui. Então tá bom. Então tá tudo certo. Meninas, boa noite. Vamos aproveitar e mandar ali o aviãozinho. Vamos encaminhar para bastante gente conhecer um pouquinho melhor a história de Benedict. E vocês duas também, né? Deixa eu encaminhar aqui para algumas pessoas que estão ao vivo. Também tô enviando aqui. Vamos lá. Deixa eu mandar aqui. Encaminhei para algumas pessoas aqui. Ó, a Larissa já mandando beijo para a Lorena já. Encaminhei aqui para algumas pessoas que estão ao vivo. Tem alguém dando eco ali. Mas tudo bem. Não, já Meninas, desliguei. vamos começar. Eu tava com o computador ligado aqui, eu já vou passar o link no grupo de WhatsApp aqui. Ah, tá bom então. Meninas, vamos começar com as apresentações. Para quem segue Tatiana, para quem segue Lorena, eu sou a Gisele, eu sou uma das responsáveis pela editora NPE, que fez toda a parte editorial do livro da Tati, que foi lançado lá no CI Hannah Misfeld. E é um prazer hoje receber vocês. Então, eu gostaria que vocês se apresentassem. A gente começa pela Tati, pode ser? Tati, Pode. se apresente, conte quem é você, de onde você vem, né? Pode se apresentar. Tá bem. Boa noite a todos. Meu nome é Tatiana Adriano Maier. Eu sou de Agrolândia, né? Nascida e criada aqui em Agrolândia. Sou advogada de formação e sempre gostei muito da área do inglês, né? Sou mãe, sou professora de inglês, né? E moro aqui na cidade também. Lorena, você, então, se apresente para o pessoal, para que o pessoal possa te conhecer um pouquinho melhor. Boa noite, pessoal. Então, sou natural de Atalanta, moro em Agrolândia há 10 anos, mas trabalho na educação aqui há mais de 15 anos. E sou professora, atualmente trabalho no CI Misfeld como coordenadora há 8 anos. E é isso. Jefferson, se apresenta para os seguidores das meninas também. Bom, vamos lá, vamos fazer a tripa aí então. Atalanta, Agrolândia, sou natural de Trombudo Central, mas já moro em Blumenau, Santa Catarina há 23 anos. Né? Eu sou mentor de livros e junto com a Gisele sou sócio na editora NPE, a editora que fez toda essa parte do serviço editorial do livro As Aventuras de Benedict. Né? Então a gente está aqui hoje com as duas organizadoras, a Tati e a Lorena, para falar um pouquinho mais sobre todo o processo de criação, né? E contar aí também um pouquinho de como é que foi a experiência de ver as crianças se tornando escritoras das suas próprias histórias dentro desse livro, né? As Aventuras de Benedict. É isso aí. Muito bem. Para as pessoas que estão entrando, meninas, a gente tem bastante pessoas de outros estados do país, então, para que vocês entendam, Atalanta, Trombudo Central, Agrolândia, são cidades da região do Alto Vale do Itajaí.
né, aqui da região de Santa Catarina, na região central, mais ou menos, de Santa Catarina, para que vocês possam entender e se localizar um pouquinho melhor, né? Meninas, eu queria que vocês contassem um pouquinho pra gente, né, vamos falar um pouquinho de propósito de vida, assim. O que vocês têm de propósito de vida? O que impulsionou vocês a querer trabalhar com as crianças? Quem vai primeiro? Posso falar? Pode. Bom, eu sou bem nova aí na área da educação, né? Eu sou advogada de formação, mas, assim, eu sempre fui apaixonada por aprender inglês, né? Desde a época da faculdade eu já aprendia, já gostava dos cursos, né? E realmente, quando eu busquei a Lorena foi professora da minha filha no CI Hannah Missel, né? E a gente sempre teve uma excelente conexão, assim, ela é fantástica, né? Quando eu digo para ela que ela é referência na educação em Agrolândia, ela dá risada, mas é a verdade. Então, ela foi professora da minha filha na época do jardim, até ela entrar no pré. Em 2021, quando eu tive a ideia de dar aulas de forma voluntária. Deu uma travada na Tati. É verdade. Lorena. Então, enquanto a Tati volta, porque ela talvez tenha caído, traz para nós um pouquinho, né, o teu propósito de trabalhar com as crianças. Bom, eu, como a Tati, né, sempre fui apaixonada por criança, pela educação no geral, né? Na verdade, eu comecei na educação já um pouquinho tarde, não foi como, né, normalmente acontece. Eu comecei na educação com quase 28 anos, né? Mas eu sempre fui apaixonada pela educação. E quando a Tati trouxe essa proposta para mim no início do ano, ela chegou toda receosa no CI, né? As professoras ainda não estavam trabalhando. E o medo dela é que não existisse pedagógico na proposta do livro, né? E quando ela começou a contar a história, meus olhos brilharam e a minha mente já começou a imaginar tudo o que poderia acontecer, né? E realmente aconteceu, foi além das nossas expectativas, né? Foi maravilhoso, assim, essa experiência que a Tati trouxe pra gente. E eu sempre busquei coisas novas para a educação, eu sempre acreditei em coisas novas para cativar as nossas crianças, porque o mundo de hoje está bem difícil, né? Com esse mundo das mídias, né? Não é qualquer coisa que a gente traz para as crianças, né? Que chame a atenção e cative elas. E esse projeto da Tati, ele foi maravilhoso. Ela disse que eu sou referência em educação, não. Esse projeto dela, eu desejo, assim, que vá muito além, que muito mais pessoas abracem esse tipo de coisa, porque foi maravilhoso. As crianças amaram de verdade, assim. Então, Tati, enquanto eu vou mostrando um pouquinho do livro e eu gostaria que você fosse falando assim, ó, o que te inspirou a escrever essa história e buscar as crianças, para vocês entenderem, o livro está aqui. Essa ilustração aqui em cima foi feita pelas crianças, a pintura dessa ilustração. Essa aqui embaixo foi feita por um ilustrador muito bacana, que é o Alisson Grilo. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho que as crianças trabalharam bastante essa questão da ilustração do livro. Enquanto isso, eu queria que a Tati contasse um pouquinho o que motivou a fazer essa história e buscar as crianças para trabalhar essa ilustração. Desde 2021, quando eu fiz esse trabalho voluntário lá, eu vi que o que há de mais puro são as crianças. Eu sempre digo para a Lorena, não há relatório educacional, não há nada que supere um abraço, oi teacher, tudo bem? Não há nada, a gente vê que eles são muito verdadeiros, né? E que se eles não gostaram de alguma coisa, eles vão te dizer, pode ter certeza absoluta. Então, foi um desafio muito grande quando eu cheguei para a Lorena e disse isso, porque eu fui procurar comercialmente, eu não achei nada, nenhum livro comercial que as crianças tivessem ilustrado. Então, foi um desafio grande, por quê? Primeiro porque nós tínhamos que superar a barreira da autorização dos pais, né? A gente está mexendo com o bem mais precioso deles, né? Que é a imagem, as crianças, de que forma que a gente conduziria isso.
né? Então isso foi um desafio grande. Marcamos uma reunião com eles, explicamos, mostramos a história, né? E depois disso eram encontros semanais, uma vez por semana, no período da manhã com a professora Gisele, maravilhosa, e à tarde com a professora Ivonete, maravilhosa também, foram super parceiras, só tenho a agradecer a elas. Então, como foi a forma de trabalho? Nós fracionamos a história, né, para não se tornar cansativo, porque o tempo de concentração deles é muito curto. Nós fracionamos a história e em cada encontro a gente fazia um pedaço da história. E logo depois explicava, na parte onde tem o túnel mágico, fizemos um túnel de cadeiras na sala, passamos pelo túnel, perguntamos para eles o que eles estavam vendo daquele túnel. Saiu unicórnio, saiu estrelas, saiu princesas, entende? Então, o que a gente fez? A gente aguçou a curiosidade deles, a imaginação deles. E o resultado disso, em cada encontro, davam mais ou menos uma média de 50 desenhos. E aí chegava o desafio de selecionar eles. Por quê? No inconsciente, no consciente das crianças, cada um tem uma parte do livro. Porque nós não olhávamos nomes. A gente botava o nome deles atrás, mas no momento da escolha, a gente não olhava nomes, a gente escolhia realmente o que condizia com a história, né? No momento da Estátua da Liberdade, nós levamos para eles entenderem o que era uma estátua, levamos eles aqui tem um monumento aqui na cidade, que são os Homens de Lata, que é uma homenagem aos pioneiros que vieram para a cidade, né? Então, nós levamos eles lá, nós explicamos o que era uma estátua, né? E fizemos a estátua lá, até tem as fotos, fizemos a coroa da Estátua da Liberdade, eles foram com as coroas, sabe? Foi um momento muito legal. Mostramos fotos da Estátua da Liberdade, eu dizia para a professora, meu Deus do céu, será que eles vão conseguir desenhar a Estátua da Liberdade? E a professora Ivonete disse, tu vai te surpreender. Eu dizia, então tá, vamos ver. E realmente, eu me surpreendi. Ali eu vi como as crianças são fantásticas, assim. E aí, com todos esses desenhos prontos, eu coloquei na mão do Jefferson e da Gisele e eu disse, e agora? O que a gente vai fazer, né? Fui a Blumenau, deixei na mão do Jefferson e eu disse, qualquer coisa tu me liga, né? E foi um desafio muito grande, porque aí a gente partia para a parte comercial, né? De como ia ficar isso na gráfica, se o giz, ou a tinta, ou o lápis ia aparecer na impressão, né? Dessa parte eu vou deixar para eles explicarem um pouquinho melhor. Aí começamos na parte de tradução, de correção, daí buscamos professores, buscamos outras pessoas. Eu sempre dizia para a Gisele e para o Jeff, eu já li tanto esse livro que eu já não acho mais nada, né? É porque a gente quer fazer um trabalho bem feito, por quê? Porque era algo que nós queríamos que deixasse uma memória bonita e a mensagem do livro é que as crianças podem fazer o que elas quiserem. Ali nesse CI tem muitas crianças que são muito carentes, né? E o esforço delas, a alegria delas quando eu chegava, sabendo que elas iam ser parte de um livro, é algo que é inexplicável. É inexplicável, assim, né? Vou deixar a Lorena contar um pouquinho as impressões dela, assim, mas para mim foi uma experiência marcante. O momento que a gente... Eu fiz uma promessa de dedinho com eles, que eu não ia abrir a caixa do livro. Então, eu fui buscar os livros em Rio do Sul, às 11 da manhã. Eu estava morrendo de curiosidade.
Mas eu fiz uma promessa de dedinho, então eu cheguei lá no HANA com as caixas fechadas. Eu ia mesmo passar a bola agora para a Lorena falar um pouquinho, contar um pouquinho para a gente de como é que foi a experiência do CI HANA Misfield recebendo esse projeto. Né? O que vocês viram enquanto CI, enquanto professores, coordenação, assim, e o envolvimento das crianças? Para nós, o CI HANA Misfield foi um presente que a Tati deu, né? Porque ela veio com um projeto pronto, né? Para aplicar. E além de ser maravilhoso, né? A Tati, quando ela começou a desenvolver o projeto, ela fez uma dinâmica muito legal com eles, que eles comentam até hoje, que foi um contrato, e daí como eles não sabiam ler, ela fez um contrato e registrou com as mãozinhas deles, sabe? E esse contrato tá lá registrado, lá o contrato de vários acordos que ela fez, sabe? E a forma com que ela aplicou esse projeto foi totalmente lúdico, sabe? Ela, como ela já contou, né? Ela contava o pedaço da história e aí a gente fazia toda uma dinâmica em cima daquilo que era muito mais fácil eles absorver e ter ideias para registrar, né? Meu, saía cada desenho assim que a gente se surpreendeu. Até quando a gente ia escolher, era muito difícil. Colocávamos em cima de uma mesa, assim, e aquilo era difícil demais, assim, porque tinha vários. E a criatividade deles era muito show. A gente não imaginava que eles iam, né, chegar além. Quando a Tati trouxe esse projeto, ela estava assim, né, como eu já falei, ela estava bem com medo, assim, e aí eu falei para elas, não, eu vou levar para a equipe, é maravilhoso e a gente vai abraçar. Quando eu levei para nossa equipe lá, todas as professoras queriam fazer com todas as turmas, mas não dava, né, a gente tinha que escolher uma turma. Então a gente optou pelo pré-2, porque já é a última, já, né, encerraria esse ciclo, e os outros teriam oportunidades, né, para os outros anos. Mas assim, aí o que aconteceu? Todos queriam participar, porque era muito bom, né? Então a Tati, com toda a bondade dela, sentou na minha sala, Lorena, o que eu podia fazer para envolver essas outras turmas, né? Aí veio a ideia de ela trabalhar com jogos em inglês, né? Então ela confeccionou vários jogos maravilhosos que a gente até apresentou lá no Dia da Família, no dia da nossa mostra de trabalho, e ela trabalhava voluntária com as outras turmas através de jogos, sabe? A gente tem aula de inglês oferecido pela prefeitura, pela Secretaria da Educação. Este ano, graças a Deus, a gente conseguiu. Só que daí a gente teve a nossa professora, né, a nossa tia, ela teve que se afastar por licença maternidade. E o projeto da Tati veio a calhar, né? Porque ele encaixou como uma luva, né? E sem contar que o resultado foi maravilhoso, né? Foi além das nossas expectativas, né? O livro ficou muito lindo. Para que vocês entendam por que elas estão falando tanto dessa questão da Tati, do envolvimento da língua inglesa na história, é que o livro das Aventuras de Benedict, ele é um livro bilíngue. Ele tem a história tanto em português quanto em inglês. E essa história foi contada para as crianças, né, Tati, em português e em inglês, né? Isso. E aí, do que a Tati... pode falar, Tati. Até um detalhe importante, isso é uma coletânea, são 5 histórias. Elas estavam guardadas há 2 anos. E o Benedict, e sabe aqueles projetos que tu deixa engavetado e acha que não vale a pena, ninguém vai dar bola, entende? E o Benedict foi desenhado pela minha filha. Ela que é a artista que desenhou o Benedict. Então, é um projeto bem especial, assim, algo que a gente vai deixar guardado realmente no coração. E já há pedidos já para a próxima edição, já, né? Para a próxima aventura do Benedict. Então, a gente está estudando aí para o ano que vem, para a gente fazer... Eles querem saber para onde que o Benedict vai, né? Porque na primeira ele foi para os Estados Unidos, né? Agora eles querem saber para onde que ele vai agora, né? E a gente ficou muito feliz assim, isso, a gente ficou muito feliz porque os livros esgotaram em 3 dias, né? As vendas acabaram, todas as unidades em 3 dias. Então,
ficou muito, muito legal, assim, a gente ficou muito feliz com o resultado. Uma coisa que foi muito engraçado nessa história toda foi o quê? Quando a Tati veio conversar comigo, foi no início desse ano, acho que foi janeiro, né, Tati, que a gente conversou. Daí eu conversando, a Tati falou, não, porque eu quero fazer um livro infantil, e a gente, coincidentemente, assim, daqui 14 dias, aqui 2 semanas, fazem 2 anos que eu entrei nesse movimento de ativar escritores, né? No dia 16 de novembro de 2021, eu me coloquei como desafio escrever meu próprio livro. E eu coloquei um desafio de escrever esse livro em 21 dias. E a gente passou o final de 2021 e 2022 eu coloquei um desafio para mim, pessoal, que eu ia escrever 12 livros, um livro em cada mês. E quando a gente chegou em outubro de 2022, para resumir um pouco a história, a gente entendeu que isso aqui não era só um desafio, isso aqui era um propósito de ativar pessoas a se tornarem escritoras das suas próprias histórias. E nesse movimento de quase 2 anos, a gente já organizou 12 livros, está indo para o 13º e 14º livro, não, 12º e 13º livro, até final de 2023, faltando aí pouco mais e menos de 2 meses, a gente vai estar lançando esses 2 livros coletivos. E quando chegou a Tati para a gente estava no movimento de montar um negócio chamado editora, né? A gente fazia meio que uma espécie de mentoria, consultoria com as pessoas que chegavam até nós, e a gente disse assim, a Gisele falou assim, não, 2023 vai ser o ano de aprendizado. Um ano que a gente vai aprender e vai montar e estruturar a nossa editora. E junto com esse movimento que a gente estava fazendo, surge a Tati. A gente tinha a experiência de escrever livros com escritores independentes, livros de literatura em geral, de pessoas adultas. E daí a Tati chega com uma proposta de livro infantil. Eu lembro que a minha primeira reação quando a Tati mandou para mim, eu disse assim, e agora, Gi? Vamos encarar essa? Porque a gente não fazia muita noção de como escrever, de como organizar esse livro, né? E foi uma experiência muito legal, por quê? Porque a gente, ao mesmo tempo que a gente viu as crianças aprenderem o CI Hannah Misfeld, a aprender a organizar um livro coletivo com crianças, a gente estava aprendendo do lado de cá a como fazer o livro acontecer. Tinha vezes que a Tati vinha com perguntas que eu disse assim, não, peraí, agora nós vamos pesquisar para dar uma olhada como é que a gente responde ela. No final das contas, deu tudo certo. O lançamento do livro foi um sucesso, né? As crianças gostaram demais. E uma coisa que acho que é legal compartilhar aqui. Qual é o propósito da nossa editora, a Editora NPE? É ativar pessoas a se tornarem escritoras das suas próprias histórias. A gente tem um slogan que se chama Toda História Merece Ser Contada, inclusive a sua. Esse livro, As Aventuras de Benedict, ele é muito especial para a gente porque é o primeiro livro infantil lançado pela nossa editora. Já teve 2. O livro motivou a nossa filha, que vai estar lançando o livro dela agora, no dia 20 de novembro, também um livro infantil dela. E o que é legal disso tudo? É saber que esse movimento que a gente só pensava em ativar pessoas adultas, ou talvez no máximo adolescentes a contar essas histórias, ele caiu para um nicho já voltado para o público infantil. E por que é muito importante isso? Por que eu quero frisar esse movimento? Por que é legal ter esse movimento? As crianças hoje estão muito ligadas à tecnologia, elas nascem conectadas. E isso aqui que a gente está fazendo aqui, para uma criança de 2 anos, 3 anos, elas dão show na gente de mexer nos aplicativos, na tecnologia, digamos assim, pela idade que elas têm. E quando a gente traz um projeto desse que a Tati, junto com a Lorena, montaram aí no Hannah Misfeld, a gente resgata uma coisa que a gente, quando era criança, tinha, que era a leitura no papel físico. Nós não somos da época da internet. E isso é muito legal, por quê? Porque além de fazer o resgate, de incentivar a leitura, trazer a leitura para as crianças no livro físico, isso deixa para elas um legado. Eu lembro da fala da Tati assim, para mim esse livro aqui, eu quero que daqui 10 anos, essas crianças quando tiverem ali seus 16, 17, 15, 16 anos,
olhem para essa história, para esse livro e dizem assim, eu já fui escritora de um livro. Então olha só o quão importante, né, trazendo aí, claro, toda a parte lúdica, toda a parte de ensino, de educação, muito bem realizado pela Lorena e pelas professoras do CI, junto com a Tati, mas olha só o quanto essas crianças vão levar da história para a vida delas. Daqui mais 10, 15 anos, elas vão estar contando, às vezes, para os filhos deles, que eles já se tornaram escritores desde muito cedo. Então, acho que é muito importante e a gente apoia esse tipo de projeto porque se a gente tivesse tido essa oportunidade desde muito cedo, talvez a gente tivesse aí experienciado coisas muito magníficas na nossa vida, né? Gi, passa a bola para ti aí. Vou aproveitar o gancho do que a Tati falou antes ali da questão do desafio, né? Do desafio dos desenhos das crianças. Porque acho que o nosso maior desafio, além de conseguir ter a clareza e o texto estar muito bem escrito em português e em inglês, essas traduções estarem muito bem trabalhadas, né? A gente ajudou a Tati também nessa questão da tradução, justamente naquela história. Eu já li tantas vezes, né? Mas foi realmente acho que o nosso maior desafio foi o desenho das crianças. Eu vou dizer para vocês bem a real, porque eles vieram pintados com lápis de cor, então já fica a dica para se alguém um dia quiser fazer um projeto parecido com o da Tati, o lápis de cor, na hora que a gente foi digitalizar os desenhos, porque as crianças fizeram à mão, foi bem bacana, assim. A gente recebeu todos os 50 mil desenhos que as crianças fizeram, digitalizamos tudo, porque na hora que a gente foi digitalizar, a gente percebeu que se perde um pouco da cor do lápis de cor, na hora da digitalização desses desenhos. Então, para a gente conseguir aproveitar ao máximo, a gente precisava das crianças que tinham pintado com muito mais força. Então, assim, a sugestão que a gente dá para o próximo ano, para o próximo projeto, é talvez pensar em canetinha ou assim, uma sujeirinha básica de tinta, talvez, né? Para que a pigmentação fique melhor e a gente consiga uma qualidade um pouco melhor das cores. Mas a gente conseguiu trabalhar bem legal. E como o Jefferson bem falou, foi o nosso primeiro livro infantil. E a gente tinha tanto medo quanto elas de que, será que esse livro vai ficar bom? Tanto é que a gente pediu, sem nem falar com a Tati, nada, a gente pediu uma primeira impressão para a gente poder avaliar a qualidade, como é que ia ficar a qualidade da impressão. Mandamos fotos. Não sei se a Tati chegou a mandar aquela vez para a Lorena as fotos, os vídeos também. Depois. Né, para que a gente pudesse ter certeza que ia ficar bom, né, para poder fazer. E foi um projeto que foi muito legal e eu achei, assim, enquanto editora, extremamente gratificante ver, porque a gente sentia a alegria das crianças pelos desenhos que a gente pôde manusear, a gente conseguia sentir a alegria das crianças de poderem ter participado desse livro, né. Então, eu acho que é um projeto que realmente ele tem que ser levado à frente, ele tem que ser mantido e até que ele vai servir de incentivo para as outras crianças que são as mais novas. Não só as professoras dos mais novos, mas os mais novos veem que quando chegar lá no pré-2, o pessoal do pré-2 faz um livro. Então, assim, eu vou querer chegar no pré-2 para poder também fazer o meu livro, né? Ou seja, o Benedict vai viajar, creio eu que para muitos lugares ainda, né? Acho que as 5 viagens deles vão ser poucas. Acho que com o tempo ele vai ter que viajar para alguns outros lugares também, né? Meninas, o que mais eu queria saber de vocês? Qual foi a emoção, assim, a emoção que mais marcou vocês de ter esse projeto participando e ver a alegria dessas crianças lançando esse livro? Bom, como a gente vem eu sou advogada, né? A gente vem, digamos assim, de um ambiente muitas vezes hostil, né? De resolução de problemas, onde a gente às vezes precisa ser um pouco mais ríspido, digamos assim, né? Eu sou suspeita a falar, eu sou completamente apaixonada pelas crianças, assim, pela pureza, eu me acabei chorando naquele lançamento. E assim, o CI Hana Mission, ele é fantástico. Para vocês terem uma noção, as professoras se uniram e encenaram, elas fizeram a história do Benedict no lançamento.
Então, elas entraram de cabeça no projeto junto comigo e realmente elas me ajudaram a fazer acontecer. Porque como a gente não vem da área da pedagogia, não tem tanta experiência com as crianças, imagina, né? Tu lidar com, às vezes, 25, 30 crianças numa sala, tu precisa de ajuda, muitas vezes, né? Mas eles foram fantásticos. Eu sou apaixonada por eles. Eu sou imensamente grata, eu já falei para cada um deles, pelo empenho, pela dedicação deles, né, em tudo que eles me ajudaram a fazer. Sou imensamente grata ao Hannah, elas sabem disso, né, eu já falei para cada uma delas e falo em público, e também eu sou muito grata aos pais por terem dado esse voto de confiança. Porque quando eu disse, vamos ativar a imaginação das crianças, alguns se assustaram, disseram assim, o que essa maluca vai fazer? Né? E aí, mas no final, muitos ajudaram, inclusive, a gente quer agradecer também aos patrocinadores, a gente teve pais, empresas que patrocinaram, né, que ajudaram na confecção do livro, então, eu sempre digo, foram um projeto de muitas mãos, né, de muitas mãos. Não é minha história, não é só das crianças, não é de todos. É de todos que participaram. E eu acho que isso que é o mais gratificante, né? É isso que faz valer a pena, né? Se tornou um projeto que uniu várias pessoas da cidade mesmo, né? Isso, exatamente. Lorena, lá do CI, lá, a sua emoção enquanto coordenadora e a emoção do pessoal do CI, conta um pouquinho melhor pra gente. Como é que foi essa emoção de ver essas crianças assim? Nossa, na minha cara já dá pra ver, né? Foi muito emocionante, demais mesmo. Até já quando a Tati levou o projeto, a gente já ficou emocionado com isso, né? Não porque ela nos escolheu, ela levou meio que desacreditada, aí deu certo, né? A emoção é muito grande falar das crianças, porque assim, ó, essa semana, como a gente já está na reta final do ano, a gente está organizando a formatura e eu entrei na sala para ter uma conversa com eles, para começar a se organizar. Aí eu falei que a gente vai fazer uma dinâmica e tal, e o que eles queriam ser. E, nossa, vocês não têm noção de quanto escritor quer sair daquela sala. Eu quero escrever livros, eles dizem. E aí o outro quer desenhar, o outro... Esse projeto ele teve uma proporção assim além das nossas expectativas, sabe? As crianças estão e os pequenos, como vocês falaram antes ali, os pequenos estão eu vou para pré-2 e vai ter livro pro. Eu disse, olha, depende da Tati, não sei, que eu sozinha não consigo, mas se depender de mim, vai ter livro de novo, sim. E eles já estão se programando. As crianças ali na hora dos desenhos, eles mesmo avaliam os desenhos deles. Eu deveria ter caprichado, eu deveria ter pintado assim, sabe? Agora eles ficam se avaliando, sabe? É muito gratificante escutar isso, sabe? E quando eles pegaram o livro, nossa, é bem emocionante, porque daí no final vocês, né, foi colocado a fotinho deles, pequenininha, né? Eles não sabem nem contar. Assim, em palavras, sabe? Eles só dizem, eu tô no livro, eu tô no livro. Mas da forma que eles estão no livro, eles não sabem contar. De tão alegre que eles ficaram, sabe? E eu tenho certeza que esse projeto, ele vai levar o nome da educação de Agrolândia, né? Para muitos outros lugares. E também, né? O nome do nosso CI, não é pelo nome, pelo trabalho, né? Esse projeto ele encaixou como uma luva porque o nosso CI a gente tem, como em toda a educação de Agrolândia, não é só o nosso CI, né? A gente tem profissionais maravilhosos. Todo mundo é bem dedicado, sabe? E trabalham assim de uma forma bem diversificada, né? E esse projeto foi muito bom. Eu desejo que esse projeto, que mais pessoas, né? Também se disponibilizem esse tipo de projeto em outros CIs. Quero ver a mesma alegria que eu estou sentindo hoje, que eu senti que a minha equipe, né, está sentindo hoje. Eu desejo que os outros CIs também se sintam assim.
Eu tô até gaguejando aqui. Normal, não, fica tranquilo, isso é bem normal. Né? Aproveitando aqui o comentário então da Gisele, que eu acho que é a professora que participou ali junto, né? Eu amo fazer parte dessa equipe do Hannah Início. Foi incrível fazer parte do livro com a minha turma. Ela é a professora da turminha. Isso. As crianças foram incríveis. E essa fala da Graziella também, bem importante, sabe? Prazer pela leitura precisa ser despertado desde a educação infantil. Eu acho que esse projeto veio com tudo, assim. A Grazi é a nossa secretária da Educação. Isso até quero fazer um agradecimento especial para ela, que ela permitiu que, né, porque como é um CI público, né, precisa da autorização, que ela permitiu e sempre foi uma grande apoiadora desse livro, tá? Ela e a Elaine, né? Ela botou aqui, educação de Agrolândia só tem a ganhar, por mais pessoas como a Tati ser amiga e voluntária, trazer a magia da imaginação e o prazer da leitura. Tem uma coisa que eu lembro de quando eu era pequena, porque a minha primeira infância foi em Curitiba, não foi aqui, o meu primário, vamos dizer assim. E é uma coisa que eu senti muita falta quando eu vim para cá e que eu acho que é uma coisa que vale muito a pena se pensar. A gente tinha muita feira de livro dentro da escola. Esse incentivo para a leitura, esse incentivo para as coisas dentro da escola. Então, eu acho que, assim, esse projeto da Tati, inspirando outras pessoas que, às vezes, têm uma história guardada infantil, que possa levar para um outro CI, que possa levar para uma outra escola, incentivar os alunos a escrever, a ilustrar suas histórias, eu acho que é muito, muito importante, né? A gente está encaminhando agora para o final da live, pessoal, e eu queria que eu vou começar pela Tati, depois pela Lorena, e vou deixar o Jefferson hoje finalizar. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem justamente sobre isso, assim, sobre a importância de incentivar, desse incentivo à leitura e à cultura já desde a infância. Tati, deixa uma mensagem para o pessoal para incentivar essa questão da cultura. Esse projeto no Hannah só fez provar mais uma vez que as crianças precisam sair das telas. E a alegria delas em fazer parte disso foi fantástico. Na verdade, lá no CI Hannah Mission, elas incentivam muito. Toda sexta-feira elas reúnem todos na varanda e contam histórias e encenam a história, sabe? Então, que essa vontade de aprender, de ler, a vontade de aprender o inglês também, né? Vou puxar a sardinha para o meu lado aqui, de aprender o inglês, que ele seja incentivado na infância, porque é ali que eles estão, digamos assim, com a mente livre para aprender, né? Então, comprem livros, adquiram livros, incentivem os seus filhos a ler, a participar de projetos assim, porque os resultados foram fantásticos. Eu só tenho a agradecer, tanto ao CI quanto às crianças. Eu sempre digo, eles fizeram meus dias mais felizes, né? Então, isso foi muito importante. Agradecer ao Jefferson e à Gisele, foi um desafio muito grande, né? A gente tinha planos de ter lançado ele antes, né? Mas não deu, mas a gente não desistiu, né? A gente foi adiante e fomos vencendo as barreiras. Então, agradecer, é só isso que eu tenho. E que venha o próximo, vamos encarar mais um, tá? Mas o meu recado é esse: tirem os filhos da tela, aprendam com eles, porque a pureza deles é encantadora e o aprendizado que a gente tem é fantástico. A gente só precisa ouvi-los. Muito tá bem? Obrigada, bom, né? Lorena. Obrigada, Tati. Lorena, a sua mensagem de incentivo. Vou repetir um pouquinho o que a Tati falou, né? Desejo que os pais tirem seus filhos da tela e, ao invés de dar um tablet, um computador, um celular para o filho, que compre livros ou compre um jogo, alguma coisa que incentive seu filho a usar a memória, a usar a imaginação, porque a criança, ela desenvolve muito se ela escuta uma história, se ela monta algum jogo, se ela cria alguma coisa. Então, que vocês, no mundo que a gente vive hoje, tá ficando quase assustador, né? Eu desejo que todos os pais voltem um pouquinho no tempo e mudem um pouquinho os presentes. E o nosso livro tá aí, se vocês quiserem
o Natal se aproximando e quiserem presentear as crianças com o livro As Aventuras de Benedict, é uma ótima sugestão de presente. Agora eu vou puxar a sardinha para o nosso assado, né? E eu quero agradecer a todos, né? Agradecer a Tati, principalmente, a Deus, né? Pelo nosso projeto, a vocês dois, né? Que foram os maiores incentivadores, a Secretaria da Educação, e dizer que eu amo a educação, sou apaixonada pela educação e eu desejo que muitos outros projetos iguais a esse aconteçam, não só no município de Agrolândia, mas em todo o nosso Brasil, né? E é isso. Jefferson, você como mentor de livro, eu vou te convidar hoje para encerrar a live. Antes de começar esse encerramento, eu já queria agradecer de antemão todas as pessoas que estiveram junto com a gente hoje, que assistiram a live ao vivo, que vão assistir a gravação. Depois eu vou ver certinho para quem que com quem a gente vai compartilhar essa live. Se a gente compartilha com a Tati, com a Lorena, a gente vai só negociar isso rapidinho ali, que a gente esqueceu de fazer essa negociação antes. Mas eu queria então, Jefferson, que você encerrasse trazendo essa mensagem também de incentivo ao acesso das crianças, principalmente das crianças, ao mundo encantado das histórias e dos livros. Bom, eu sempre fui apaixonado pela educação. Meu pai é professor aposentado do estado. Eu fui aluno dele no terceiro ano, quando ele morava em Trombudo Central. E sempre tive o desejo, né, de ensinar as pessoas, né. Fui professor na escola, lá hoje, a Escola de Educação Básica Dr. Herman Blumenau, mas na época, no início do ano de 2000, era o Colégio Estadual Dr. Herman Blumenau. E fui professor também aqui na Universidade, na Fundação Universidade Regional de Blumenau, na FURB. E todas as vezes que eu tive o meu dedinho na educação, eu sempre quis fazer entregar mais do que eu podia, fazer o melhor possível. Só que jamais, no melhor dos meus sonhos, eu imaginaria que algo que começou lá em 2021, daqui a pouquinho comemora dois anos, fosse transformar tantas vidas, fosse impactar tantas vidas, né? Nós tivemos agora recentemente em Pomerode, na Feira Internacional Literária, participando de uma roda de conversa com a Ana Maria Machado. E eu lembro que uma das perguntas de um dos pais que estavam lá era o seguinte: Ana Maria, você que é escritora literária de mais de 100 livros infantis, tem uma vasta experiência na literatura infanto-juvenil e adulta, qual é o conselho que você daria para incentivar os nossos filhos a lerem? Aí foi muito, muito legal assim a resposta dela. Ela falou o seguinte: se você quer que seu filho siga você, se você quer que seu filho leia, seja exemplo. Leia na frente do seu filho. Quando você lê na frente do seu filho, por mais que ele não saiba o que você está lendo, ele vai ler assim: nossa, meu pai e a minha mãe estão lendo e eu acho que ler é importante. E isso na vida, tudo. Eu, assim, honro, e eu acho que uma das profissões que mais a gente deveria de agradecer e honrar na vida é a profissão do professor. Porque a gente sabe que a grande maioria dos professores no Brasil, principalmente, eles são guerreiros, eles são heróis, e que se não fossem eles estarem lutando e guerrilhando todos os dias, a gente não estaria aqui contando essa live. Eu não estaria aqui sendo mentor de livros, a Tati não teria sido advogada, a Gisele fisioterapeuta, a Lorena hoje também na educação, mas para ela chegar onde ela chegou, ela precisou de um professor para ensinar, precisou de um pai. Então, assim, o que eu quero deixar de mensagem final para você, pai, mãe, que vão assistir essa live, que estão aqui assistindo essa live, e para você que, de repente, tenha, digamos assim, um culhão para poder investir nesse tipo de educação, não deixe de investir. É o melhor investimento que você vai fazer na tua vida. Se você puder incentivar esse tipo de projeto, levar mais, eu vi aqui que teve uma menina que falou que esse tipo de projeto tem que ser ampliado nas escolas. Entre em contato com o CI, a Hannah Misfeld, entre em contato com professores, seja o corajoso, a corajosa, como foi a Tati no início desse ano, que foi lá
toda ressabiada, não sabia se podia ou não podia escrever. Eu acho que a humanidade ela precisa de um passo de fé. E eu sempre digo que quando a gente dá o primeiro passo, a gente começa a enxergar novos ambientes, novas frequências, novas pessoas, novos resultados alcançam. E o livro As Aventuras de Benedict, eu acredito que para nós 4 foi um desafio que movimentou uma cadeia de valores e princípios que a gente assim, deixou um legado. Se hoje esse projeto terminasse hoje, com o lançamento desse livro, a gente já tem deixado um legado, porque essas crianças já vão lembrar que um dia elas foram escritoras de um livro. E olha só que legal quando a gente escuta a Lorena falando assim, indo na sala dessas crianças, assim, o que você vai ser quando crescer? Eu quero escrever. Olha só o legado, olha só o que a gente deixou para essas crianças e que Deus aí abençoe, que tenha pessoas que possam incentivar, que os nossos governantes possam olhar para esse tipo de projeto e trazer esse incentivo da leitura para as crianças. E no mais, assim, o que eu posso falar para você, Lorena, Tati, a gente incentiva, né? Eu falei que antes na live que o nosso slogan é toda história merece ser contada, inclusive a sua. E quando a gente olha para a criança, quando a gente olha para aquela criança da primeira infância, se a gente não acredita nela, nessa primeira infância, ela tende a tomar um rumo diferente. Principalmente nessa questão da leitura, né? A gente vê aí eu ouço muitas vezes assim, mas por que tu é mentor de livros, Jefferson? Por que tu incentiva as pessoas a escreverem se as pessoas nem leem no Brasil? A gente precisa mudar essa mentalidade. Tem que começar da onde? Mudando as crianças da primeira infância. A gente tem que incentivar, sim, elas a lerem. E projetos como esse, projetos como tantos outros que tem que incentivar, nas séries iniciais do ensino fundamental, no 9º ano, no ensino médio hoje, tem que ter incentivos para que essas pessoas possam, os nossos jovens, os nossos estudantes possam ter esse gostinho de se tornar escritor da sua própria história e muito mais, de levar princípios e valores. Porque a gente está formando cidadãos de caráter quando a gente incentiva com projetos desse jeito, nesse formato aqui. Então eu quero agradecer, Lorena, a você, quero agradecer aqui à secretária da Educação de Agrolândia, aos empresários, aos pais que incentivaram e patrocinaram esse projeto e, Tati, te agradecer por ter acreditado na gente, mesmo a gente desacreditado de um projeto desse, né? Acho que Deus coloca as pessoas, eu sempre gosto de falar que Deus não une pessoas, ele une propósitos. E o livro Aventuras de Benedict está aqui mostrando quantos propósitos foram conectados para que esse projeto fosse alcançado com sucesso. No mais, eu quero agradecer a todos que participaram aqui dessa live. Na semana que vem a gente está aqui novamente com outro escritor, falando um pouquinho aí dos projetos e do nosso movimento que tem um grande propósito de ativar pessoas a se tornarem escritoras das suas próprias histórias. Muito obrigado e até mais. Obrigada, Meninas, obrigada. Obrigada pela presença de vocês. Eu quero ver vocês aqui no ano que vem para a gente falar da segunda aventura do Benedict, né? Se der. E muito, muito, muito obrigada mesmo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.